Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos nós. Estamos reunidos aqui mais uma vez para o encontro da Escola Bíblica Dominical. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de nos reunir agora. Durante esse período que estaremos juntos, vamos perceber aí as ações de Deus através do livro de Josué. Hoje nós vamos fazer a aula 6, e a aula 6 é exatamente a aula que fala sobre o livro de Josué, e nós olhamos para esse livro com a certeza de que Deus cumpre todas as promessas. Eu já quero começar essa aula lendo um texto bíblico para orar com você, ao tempo em que convido todos vocês para continuar assiduamente participando dos nossos encontros, sejam eles transmitidos na internet, sejam os encontros presenciais. Todo domingo aqui na Igreja Batista Sinai você encontra esses conteúdos sendo ministrados presencialmente. Também você pode ir na nossa página. A cada terça-feira nós lançamos um novo episódio aí, uma nova aula, e você pode ter acesso às aulas anteriores. O texto bíblico que nos dá essa dimensão sobre a certeza de que Deus cumpre todas as suas promessas é o texto de Josué, capítulo 11, o verso de número 15, que diz assim: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez, nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Eu convido você a orar nesse instante, para que o Senhor nos guie na aula de hoje. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse novo dia, e nele a oportunidade de passarmos por esse conteúdo das Escrituras, que revela o poder e o domínio do Senhor para cumprir as promessas que o Senhor mesmo fez. Onde quer que os alunos estejam nesta hora, pedimos a Tua mão sobre eles e o Teu Espírito sobre nós. Que o Senhor me ajude a dar testemunho da Tua palavra. Sim, oramos e agradecidos estamos por esse momento, fazendo assim em nome de Jesus. Seja bem-vindo você que acessou agora esse conteúdo. Nosso livro de hoje é o livro de Josué, é o 6º livro da Bíblia, e Josué significa o Senhor é a salvação. Josué abre aqui o que a gente pode chamar de a série dos livros históricos, e nessa série, que é composta aí por 13 livros, nós vamos iniciar uma jornada que vai desde a conquista da Terra Prometida até o período pós-exílico, passando do livro de Josué ao livro de Esther, numa dimensão em que nós olhamos Josué, Juízes e Ruth, ali no período logo após o que nós podemos chamar de após a conquista da Terra Prometida, o período de Samuel, 1º e 2º, Reis, 1º e 2º, e Crônicas, 1º e 2º, que descreve o período dos reis de Israel, tanto no Reino Unido como no Reino Dividido. E por fim nós vamos ver aqui Esdras, Neemias e Esther, que é o período pós-exílico. Então acompanhe conosco durante os próximos dias e próximas semanas uma visão sobre esses livros históricos. Hoje a nossa aula vai caminhar por esse conteúdo. Vamos fazer uma visão panorâmica do livro de Josué, e como esse nosso trabalho de panorama do Antigo Testamento dá apenas uma visão global dos acontecimentos, eles apenas despertam a nossa atenção para uma investigação mais acurada. O que é preciso dizer é que nessa visão panorâmica devemos ter o coração sensível e se deixar ser despertado por Deus para algum tema específico que você queira mergulhar mais fundo. Mas a proposta aqui é que você, durante esses dias, tenha uma visão geral e faça um alinhamento dos acontecimentos que estão no Antigo Testamento. Por isso, hoje, para esse conteúdo, nós vamos ver a visão panorâmica, os aspectos gerais. Para ver a visão panorâmica, a gente vai englobar 3 coisas: as informações básicas, a data em que o livro foi escrito e outros elementos. Vamos dar uma olhada no esboço, como é que esse livro está composto, e o livro em uma sentença. Isso vai compor a nossa visão panorâmica.
Depois vamos fazer aqui alguns destaques, a saber, a liderança relacionada à palavra de Deus e as decisões de acordo com a vontade de Deus, que são muito evidentes na vida de um grande líder que é Josué. Para a gente completar então a nossa aula, nós vamos falar sobre algumas curiosidades. Uma delas especialmente é essa: o sol realmente parou? O que isso significa? Depois, uma comparação entre a nova geração e a antiga geração, aquela geração de Moisés. Terminamos com a guerra contra Azor, que é uma guerra onde Josué, ele demonstra alguns passos que ele adotou, ou que ele segue, ou que ele obedece, para efetivamente ter uma conquista sobre aquela batalha. O que serve de ensinamento para nós em nossas batalhas, no nosso dia a dia. Então, vamos juntos pensar sobre esses elementos. Pegue aí a sua caneta, o seu papel e faça as suas anotações e permita que o Senhor fale ao seu coração nesse instante. Se olharmos a visão panorâmica, então nós temos uma visão e um resumo do que é o livro de Josué. Escrito de forma tão importante para o povo de Deus, nós não encontramos uma autoria descrita no livro. Por isso nós reconhecemos que o livro de Josué é um livro anônimo. Há aqueles que apresentam Josué como um possível escritor, ou mesmo Samuel como um dos escritores. Muito embora essas sejam especulações ou teses, o fato é que o livro ele segue na categoria de um livro anônimo, ou seja, o seu autor não está identificado. Conquanto nós temos narrativas históricas e nós temos aí falas de Josué. Então, é muito importante perceber a contribuição de Josué para a escrita desse livro, que pode ter sido completado por um copista. A data é a data de 1370 a.C., é um pouco depois de 1440 a.C., que é aquele período que antecede a essa conquista da Terra Prometida, que é o período do deserto, que nós vimos na aula de Deuteronômio com a liderança de Moisés. O destinatário desse livro é a geração da Terra Prometida, e nós pensamos, desde que compartilhamos a última aula, vimos que duas gerações, elas se distinguiram ali no deserto. Uma que pereceu no deserto e uma nova que se levantou para entrar na Terra Prometida, de maneira que é para esta geração que esse livro está destinado. O versículo que nós vamos ver e encontrá-lo aqui por duas vezes ou dois momentos é o versículo-chave desse livro que nós identificamos como Josué capítulo 1, verso 8. Já já você vai ler esse texto conosco. E a palavra em evidência é conquista. Conquista porque Josué não foi a passeio à Terra Prometida, e é bem interessante lembrar que Josué fez parte da primeira equipe de pessoas que foram visitar, foram espias na Terra Prometida. Josué e Calebe, dos 12 espias, 10 deram um relatório desfavorável, o que gerou uma crise ali em Cades Barneia, em um grande conflito. E 2, Josué e Calebe, eles tiveram uma visão espiritual sobre o futuro e eles acreditaram nas promessas de Deus. Agora então, nós encontramos Josué nessa tarefa tão importante que é a tarefa da conquista. Por isso essa é a palavra que está bem assim relacionado ao livro de Josué. Pensando sobre isso, vamos dar uma olhada então no esboço. São 24 capítulos, que tecnicamente poderiam ser divididos simplesmente em duas partes, de 1 a 12, descrevendo a conquista da Terra Prometida, e de 13 a 24, a distribuição da Terra Prometida. Vamos pensar numa divisão um pouco mais fragmentada, que é, do capítulo 1 até o capítulo 5, nós encontramos esse momento quando Josué vai entrar ou vai chegar à Terra Prometida, o que
é bem diferente do que aconteceu com Moisés, que não foi permitido entrar na terra prometida. Ele viu das campinas de Moabe, conforme nós vimos na última aula. Agora Josué adentra esse lugar que Deus prometeu que lhes daria como herança. Então, do capítulo 1 até o capítulo 5, você encontra aí o comissionamento de Josué e a maneira como ele se apresenta ao povo para liderá-los nessa conquista. Também aqui nos capítulos iniciais, ele vai chamar as duas tribos, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, que já haviam recebido posse da além do Jordão para ir e atravessar o Jordão e ajudar as outras tribos a possuir a sua parte por herança. Isso acontece aqui nesse trecho, entrando na terra. Podemos ver que dos versos 6 até o verso 12, de fato a partir da conquista de Jericó, que aparece aqui no capítulo 6, há uma conquista definitiva da terra. Há muitas batalhas, há vitórias, há derrotas, há muito aprendizado, mas nós podemos dizer então que do 1 até o 12, nessas duas partes, Josué vai entrar na terra prometida e ele vai conquistar a terra prometida ali com as 12 tribos de Israel. Para a gente finalizar, podemos olhar em resumo que os 12 últimos versículos tratam da divisão da terra. E é importante você olhar uma coisa aqui que é muito especial, é que no capítulo 23 e 24, Josué faz uma recapitulação e ele vai despedir as tribos para que possam ir às terras, e ele o faz convocando-os para manter a servidão ao Senhor e a obediência, que muitas vezes foi desprezada e trouxe consequências terríveis na história do povo de Deus. Se colocarmos isso dentro de um esboço apenas com duas partes, podemos dividir do 1 ao 12 a conquista e do 13 ao 24 a organização, sendo que do 1 ao 5 antes de Canaã, logo na entrada da terra, e de 6 a 12 dentro de Canaã. Esse período é marcado por vitórias e também por derrotas. A partir do capítulo 13 até o 24, nós temos do 13 ao 19 a divisão das terras, e do 20 ao 24 há ajustes que vão acontecendo ali, de maneira que isso é uma convocação para a unidade e fidelidade do povo de Deus. Então, quem olha para o livro de Josué, encontra uma grande dinâmica aí de conquistas, de vitórias e de derrotas, mas o fato é que ao final do livro nós vamos ter um capítulo ou uma visão de que o povo de Deus está de fato assentado na terra prometida. Isso é o que a gente pode dizer a respeito do livro de Josué. Quando você lê o livro de Josué, deve ter o seu espírito aguçado para pensar nas batalhas que você lida todos os dias e como você confia e segue as promessas de Deus, porque o Senhor em todo o tempo dá diretrizes para Josué, e isso faz com que ele siga um caminho de vitórias, apesar de enfrentar inimigos poderosíssimos. Então, se você tem enfrentado inimigos que parecem ser maiores do que você, se você se vê numa batalha épica, eu acredito que ler o livro de Josué é uma grande experiência para forjar, vamos dizer, um soldado de Jesus na nossa batalha espiritual de cada dia, que acontece na família, que acontece no trabalho, que acontece na profissão e em todas as demais áreas da sua vida. Então, vamos dar uma olhada no versículo que é um versículo-chave, o versículo aí que destaca a mensagem do livro: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esta é, vamos dizer, a métrica
que pode ser aplicada na nossa vida, especialmente quando pensamos naquela pessoa que exerce uma função de liderança no reino de Deus. Vejam, não cesses de falar deste livro da lei. Josué é chamado a falar do livro da lei, e nós vamos ver isso hoje, como Josué usa esse elemento para liderar o povo. Mas o texto diz assim: antes, medite nele. Como ele vai falar sem meditar? Então, antes, medite no livro dia e noite. Depois ele diz, fale. E depois ele diz, tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito, porque disso depende. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esta é, vamos dizer, a regra áurea da vida que prospera e que é bem-sucedida no reino de Deus. É quando você medita na palavra de Deus dia e noite. É quando você tem a oportunidade de falar sobre essa palavra. E é quando você tem a oportunidade de ter o cuidado de fazer tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Creio que esta é uma receita poderosíssima. E quando olhamos para a vida de Josué, nós encontramos esse exemplo ligado às suas conquistas. Então, por assim dizer, podemos dizer que o livro em uma sentença é exatamente essa. Josué conduz Israel nas batalhas pela posse da terra e organiza a nova geração. Gente, Josué é um homem, é uma pessoa, gente como eu e você. Gente é obra-prima da criação de Deus. O homem é o método de Deus, a pessoa, a mulher, o ser humano é o método de Deus. Deus usa então um homem para que através da sua liderança o povo possa conquistar a terra prometida. Faz sentido isso para você? Você se sente um instrumento de Deus em sua geração? Você acredita que Deus também pode usar seus dons e talentos para liderar a causa do Mestre nos nossos dias? Sim, eu acredito que você é um instrumento de Deus e rogo para que a liderança de Deus em sua vida seja efetiva, seja evidente, seja impactante na vida das pessoas. Então tome posse disso e se há alguma fraqueza no seu coração, leia o livro de Josué, porque ele nos convoca vejam no verso de número 9, ele diz, seja forte, seja corajoso, ele diz, não pasmes, não fique espantado, mas ele diz, eu serei contigo por onde quer que andares. É o verso de número 9, uma palavra de encorajamento. O verso de número 5 do capítulo 1, que o Senhor diz para Josué, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, ninguém te poderá resistir. Eu brinco com esse texto dizendo que o homem mais irresistível da Bíblia, nesse contexto do Antigo Testamento, é Josué, que é, vamos dizer, uma paráfrase ou uma pessoa que aponta, ele tipifica Jesus e o seu nome significa Jesus. Então, Josué é um homem capacitado por Deus para conquistar a terra prometida para o povo de Deus, e isso ele faz de uma maneira brilhante. Se fizermos aqui uma menção aos destaques do livro, poderíamos fazer muitos destaques. Hoje, vamos firmar nessa visão panorâmica em 2 destaques apenas. O primeiro deles, que é a liderança e a palavra de Deus, a maneira como Josué relaciona a sua liderança ao que Deus disse, declarou, aquilo que ele revelou, assim como podemos pensar nas decisões que ele exerce ali, num cenário de guerra, num lugar de conquista, ele vai exercer suas decisões de acordo com a vontade de Deus. Então vamos ver cada uma destas experiências. Eu começo por pensar sobre essa liderança e a palavra de Deus. Esse mesmo texto
que é uma referência para toda a história do livro, ele baseia as vitórias e a liderança de Josué numa condição: se ele prestar atenção ao que disse o nosso Deus, o que ele revelou por meio de Moisés no passado, se ele der atenção ao que está escrito, se ele meditar, se ele se mantiver alinhado à revelação de Deus, ele será bem-sucedido. Eu fico pensando em líderes do nosso tempo, e você é um líder, e você está talvez numa área de influência. Nessa hora, você pode pensar qual é a base da sua liderança. Qual é a base da sua liderança? Aqueles que lideram no reino de Deus, que lideram alguma ação na casa de Deus, na igreja de Deus, que é a coluna e o esteio da verdade, eles certamente têm uma base para esta liderança, e esta base é a palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm desprezado a palavra de Deus, ou talvez estão acostumados a ler a palavra de Deus somente para alguma tarefa. Mas eu convido você a sair desse lugar de, vamos dizer, esse lugar de apatia, e você se permitir ser revivificado pela palavra de Deus, pela revelação de Deus, pelas Escrituras. E olha que eu estou falando de um homem que tinha apenas 5 livros da Bíblia. Ele tinha apenas o Pentateuco. Nós temos um pouquinho mais, nós temos 61 a mais do que o que ele tinha. Mas com aqueles 5 livros, ele fez deles uma fonte para o exercício de sua liderança. E aquilo que nós já vimos há pouco, o estar bem sucedido, depende, no caso de Josué, de observar a palavra de Deus. Então é claro que esse é um grande destaque no livro de Josué. Se você, numa visão panorâmica, é despertado para investigar isso mais a fundo, então leia os 24 capítulos e marque a maneira como Josué ele se comporta atendendo ao que Deus disse na sua palavra ou a ordem que ele deu. Aqui acredito que há um bom exemplo do que eu estou falando. Quando você olha para o capítulo 8, os versos 34 e 35, quando você abre a sua Bíblia e vê muito mais do que o 34 e 35, você vai encontrar o comportamento de Josué e do exército logo após a batalha contra a cidade de Ai. O que nós encontramos aqui? Vejam, a cidade de Ai foi a única cidade logo na entrada da terra prometida que causou a primeira derrota dos filhos de Deus, do povo, do exército que estava ali sob a liderança de Josué. Sim, esse episódio criou uma situação muito incômoda para Josué, a ponto dele rasgar as suas vestes e dele se prostrar diante de Deus, sem entender o que estava acontecendo. E ele faz aquela oração que muita gente faz, de não entender exatamente porque eles conseguiram vencer a batalha contra a cidade de Jericó, uma cidade mais fortificada, uma cidade bem mais estruturada, a cidade que estava no meio da conquista da terra prometida, aquela que abria caminho, aquela que fez com que todos os povos tivessem medo, e agora uma cidade muito menor, muito menos expressiva em termos de poderio militar, eles afugentam o povo de Deus. Então, quando isso acontece, Josué descobre, consultando o Senhor, que havia um pecado entre eles. E como você já sabe, o pecado é a nossa grande, vamos dizer, margem de derrota. Acã havia escondido o ouro, a prata e uma capa babilônica debaixo da sua tenda. Isso fez com que Israel sofresse uma derrota. É exatamente nesse cenário que, depois de exterminar aquela família que havia sido contaminada pelo pecado e contaminado todo Israel, eles vencem a batalha contra a cidade de Ai. É bom lembrar isso, porque no capítulo 8, o que acontece agora é,
Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andam no meio deles. Lendo assim, você talvez não tenha a dimensão do que é isso. Mas se lembrarmos que ele acabou de vencer uma batalha, e se pensarmos em que contexto ou aonde é que Josué vai fazer essa leitura, eu diria para você que depois de uma batalha contra uma cidade, Josué vai caminhar 16 quilômetros, sim, 16 quilômetros, e ele vai buscar uma área que é favorável. Que área é essa, pastor? É o vale entre o Monte Ebal de um lado e o Monte Gerizim do outro. Por que isso, pastor? Porque esses dois montes permitem que no vale haja um grande eco. Sim, é a tecnologia com certeza da época. Josué vai por essa trajetória depois de uma batalha e ele procura um lugar que oferece condições para ele fazer a leitura da lei, ou seja, do Pentateuco, e ele não deixa uma palavra só de ser lida. O que significa dizer que depois de uma batalha, caminha 16 quilômetros e faz a leitura dos 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas. Você toparia uma jornada como essa? E pastor, eu começo a ler, eu já quero dormir. Eu começo a ler, eu já viajo, eu já me perco. E sem chance de fazer uma batalha, de fazer um exercício, de fazer uma prova, de passar por alguma atividade de desgaste muito grande, sem chance de ler alguma coisa. Eu quero é a rede, eu quero é descansar, eu quero é dormir, pois aqui estamos diante de uma liderança que no momento decisivo, depois de uma conquista, Josué celebrou essa conquista lendo a palavra de Deus. Fica para nós o grande desafio nas nossas batalhas de levarmos as pessoas com quem convivemos a meditar na palavra de Deus. Então essa liderança e a palavra de Deus é algo muito evidente na vida de Josué. O segundo aspecto da curiosidade tem a ver com decisões, e a pergunta para você, ela é essencial hoje. Qual é a base da sua decisão ou de suas decisões? Como você se sente seguro ao tomar as suas decisões? Ao olharmos para a vida de Josué, é claro e fundamental que Josué vai basear suas decisões na vontade de Deus. E todas as suas ações estão determinadas por isso. Vou citar aqui algumas delas, que elas vêm em sequência a alguma orientação que Deus havia dado. Por exemplo, Josué 1:10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, ali você encontra no capítulo 1, verso 10, a ordem que Josué deu ao povo de se organizar, especialmente 2,5 tribos para possuir a terra prometida, que seria conquistada para as outras tribos que ainda não haviam recebido terra. Deus aparece para comissioná-lo antes e em seguida ele aparece convocando o povo. É um bom exemplo de que ele decide de acordo com a vontade de Deus. Logo no capítulo 3, verso 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Também aqui o Senhor está confirmando e engrandecendo a liderança de Josué e o convoca para atravessar o Jordão. E nessa travessia aqui, ele é chamado por Deus e ao mesmo tempo, na sequência, ele chama e ordena ao povo que se santifique como reflexo de ter ouvido esse chamado da voz do Senhor. Aqui você pode ver no capítulo 4, de 4 a 5, chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Eu gosto muito dessa passagem bíblica,
porque ela fala de uma coisa que Deus disse a Josué. Quando ele passasse no Jordão, deveria escolher líderes e deveriam cada um dos líderes das tribos de Israel carregar uma pedra. Isso é o que nós chamamos de um memorial e é assim que está nas Escrituras. Porque na ordem de Deus, essas pedras deveriam ser um lembrete no futuro das ações de Deus no passado. O que é um memorial, meu irmão, minha irmã? O que é um memorial? O memorial é um testemunho da presença, das ações e do poder de Deus. Josué recebe essa orientação e ele dá essa orientação aos líderes para que passem o Jordão e peguem as pedras, e eles amontoam numa coluna 12 pedras. E é claro que se nós andarmos por esse lugar hoje e encontrarmos aquelas pedras, nós poderíamos perguntar como os filhos deles e a futura geração perguntaria: de onde vieram essas pedras? E então a história a ser contada seria: estas pedras, elas não estavam aqui, elas não estiveram sempre aqui, elas estavam no rio, no leito do rio. E quando o Senhor Deus atravessou o seu povo do lado de lá para o lado de cá, ele abriu as águas, como fez com o Mar Vermelho. E eles então pegaram essas pedras para dizer: elas são um testemunho e um memorial do poder e da presença de Deus. Sim, suas experiências também, elas são memoriais. Todos os que servem a Deus carregam consigo na sua bagagem, eu diria, pedras, que são memoriais das experiências de travessias que já marcaram a sua vida. Quais são então os memoriais que você leva consigo? E que as pessoas dessa geração podem olhar e dizer: o que é isso? E você pode dizer: isto é o poder de Deus na minha trajetória, na minha história, na minha vida, na minha travessia. Então, aqui é um destaque muito especial que eu gosto de fazer. Quando pensamos no capítulo 5, verso 3, o que você tem aí é: então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Deus ordenou que houvesse aqui a circuncisão e também a Páscoa. Nesse momento, o que Josué faz? Ele obedece à palavra de Deus. Ele toma decisões segundo a vontade de Deus. Isso está muito presente nesse texto. Logo em sequência, no capítulo 5 ainda, mas o verso 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué, e fez Josué assim. Esse é o momento quando Josué está de frente do Jericó, olhando Jericó de longe e pensando: como vou conquistar esta cidade? E o príncipe dos exércitos do Senhor aparece. Josué olha para aquela visão, aquela figura, e diz: és tu dos nossos ou és um adversário? Ele diz: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E Josué se prostra em terra e adora. É dessa imagem, desse cenário, que vem a voz de Deus numa mensagem das mais ricas e poderosas que eu encontro nas Escrituras. Ele diz a Josué assim: eu já entreguei nas tuas mãos os homens e os valentes desta cidade. É uma coisa maravilhosa saber que ele está do lado de cá das muralhas, e Deus, na figura e na teofania que representa a pessoa de Jesus, diz para ele: eu já entreguei em tuas mãos. Naquele dia, Josué sabe e descobre que Deus já lhe garantiu a vitória, mas ele precisa lutar. Esta é uma das experiências que também marca a decisão de Josué. Para finalizar, vamos dizer, esses destaques que estão ligados à vontade de Deus e à decisão baseada na vontade, o capítulo 6, de 6 a 7, diz: então Josué, filho de Num,
chamou o sacerdote e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Esta aqui é uma descrição, no capítulo 6, de como os sacerdotes, eles devem passar adiante, devem usar a trombeta, e a estratégia que Deus dá para que eles vençam a batalha contra a fortificada muralha de Jericó. Nesse contexto, o que marca as decisões de Josué é convocar o povo conforme Deus havia lhe ordenado. Seria tão bom se eu e você fôssemos também pessoas assim, que decidem de acordo com a vontade de Deus, mas infelizmente, muitas vezes decidimos segundo o nosso próprio coração, e isso nos faz perder essa presença gloriosa que nos concede vitória em todas as circunstâncias. Para a gente avançar, aqui apenas uma visão panorâmica, há muito o que mergulhar nesses cenários. Nós podemos então pensar sobre algumas curiosidades. Eu vou citar 2 delas. A primeira é: o sol parou realmente? Esta é uma discussão bem interessante. A segunda é a nova geração. Como fazer uma relação com a antiga geração? A nossa lição de hoje, numa visão panorâmica, dá um vislumbre também dessas 2 realidades. Vamos começar pela primeira. No capítulo 10, 12 a 13, nós temos a seguinte informação: então Josué falou ao Senhor e disse: em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. É importante lembrar aqui, que aqui há uma grande manifestação de Deus, que muitas vezes é questionado pela ciência. Aliás, os eventos que encontramos nas Escrituras, como o dilúvio, ou mesmo a abertura do Mar Vermelho, e até Jericó, quando acabamos de ler, que diz que as muralhas caíram, agora o sol parou quase o dia inteiro. Cientificamente, poderíamos chamar isso de um solstício de verão, onde os dias, eles ficam claros mais cedo e ficam claros por mais tempo e escurecem mais tarde. São dias onde a luz brilha mais cedo e ela se põe mais tarde, escurece mais tarde, são dias mais longos. Mas o que está em questão aqui não é um solstício de verão, mas uma manifestação gloriosa de Deus, assim como fez com a geração no passado, abrindo o Mar Vermelho, mostrando todas aquelas evidências da sua presença, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite, e agora ele vai manifestar a sua presença, sustentando o brilho do sol, estendendo aquele dia para que Josué pudesse vencer uma batalha contra os inimigos. É claro que esta é uma curiosidade ímpar nas Escrituras, e conforme nós temos considerado, tudo isso faz com que essa nova geração também perceba o poder e a fama do nosso Deus, que é gloriosa, e agora eles vão experimentar isso em sua própria geração. O destaque que é preciso fazer aqui é: não está isto escrito no livro dos justos? Que livro dos justos é esse, pastor, professor? O livro dos justos aqui é uma referência, vamos dizer, a um livro histórico da época,
que narra a vitória dos reis. Por isso ele é também um livro tomado como parâmetro e como testemunho e como fonte histórica nesse contexto aqui para dar testemunho de que o sol parou, de que aquele dia foi mais longo, e naquele dia mais longo o povo de Deus estava numa batalha e eles se vingaram dos seus inimigos. Então temos muito que estudar, muito que mergulhar aí nesse universo, mas e sim, esta é uma curiosidade muito importante. A segunda delas é quando pensamos na geração antiga e a geração nova. Sim, vamos pensar aqui sobre os eventos que podem ser relacionados à geração antiga e à geração nova. Por exemplo, Deus abre caminho na geração antiga para a travessia do Mar Vermelho, isso é Deuteronômio. Na geração nova, que não viveu isso aqui, que não conhece isso aqui, só que ouviu falar, Deus abre caminho no Rio Jordão. Eles têm agora uma vivência com aquilo que eles tinham ouvido falar. Na batalha ou nas batalhas que eles enfrentaram, Deuteronômio, Faraó é derrotado no mar, enquanto o povo caminhava a salvo. Josué vai vencer Jericó, Jericó é derrotada no pó, enquanto o povo caminhava ao redor da cidade. Vejam que a antiga geração experimentou vitórias da parte do nosso Deus, e a nova geração também experimenta vitórias da parte do nosso Deus. A disciplina de Deus acontece aqui com os filhos de Corá, com Corá, que levanta uma revolta contra Moisés, contra Arão e contra Miriam, e especialmente contra os levitas. E aqui a murmuração trouxe disciplina com morte para Corá. Deuteronômio, geração antiga, nova geração, o pecado de Acã trouxe disciplina e também toda a sua família foi morta nessa disciplina de Deus. Para a gente completar aqui, nós temos Deus usa a criação em benefício do seu povo. De que forma? Aqui no deserto e em Deuteronômio e na antiga geração, ele manda o maná e codornizes para suprir as necessidades do povo. Agora, em Canaã, ele parou o sol e a lua para que Israel pudesse vencer uma batalha. Aí nós caminhamos então para essa nova realidade que é a guerra contra Hazor. Esta é a experiência em que Deus dá a Josué vitória em sua disciplina. Podemos ver no capítulo 11, Deus dá ordens a Josué dizendo que ele não deve ter medo, e na sequência as coisas que acontecem mostra o passo a passo de uma conquista. Vejam, o Senhor entrega os inimigos nas mãos de Josué, depois de dizer que ele não deve ter medo. Logo em seguida, Josué, ele obedece às ordens de Deus, no capítulo 11, verso 9, ele recebe a vitória e ele mostra ou revela sua obediência. Sim, eu acredito que esse trilho de uma vida que ouve a Deus, que recebe a estratégia de Deus, que segue os passos que Deus ordenou, que obedece, como consequência, nós temos uma vitória aí nessa conquista da terra prometida. Essa é a receita que aparece por diversas vezes no livro. Para a gente finalizar hoje a nossa aula, eu queria que você olhasse um pouquinho desse cenário quando a gente fala de conquistar a terra prometida. Então, atenção aqui para esta realidade. Nós estamos diante de um mapa que mostra a peregrinação de Abraão. Veja que Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã. De Harã ele desce para o Egito. Então Abraão já peregrinou por essas terras. A terra prometida é exatamente essa faixa de terra que fica à direita do mar Mediterrâneo. Então perceba que nós temos exatamente nesse contexto aqui a configuração da terra prometida, lugar aonde Abraão já havia passado e Deus havia determinado que esta era a terra a ser possuída. Observe um pouco mais. Se olharmos para esse cenário,
nós podemos ver agora os passos que foram feitos por Abraão, por Moisés e por Josué. Vejam, do Egito onde eles estão, escravos e cativos, eles são libertos. E eles descem para a ponta, vamos dizer, do Mar Vermelho. O caminho de Israel poderia ser um caminho pelo deserto, como você pode ver aqui nesse mapa. Mas eles desceram para o Sinai. E a Bíblia diz que Deus não os conduziu pelo deserto para que eles não retornassem para o Egito. Veja, eles então fizeram a travessia aonde o exército de Faraó foi derrotado, e eles descem até o Sinai. Aqui nós temos a revelação das leis, aqui nós temos as experiências de como Deus ordenou as leis para o povo por intermédio de Moisés. Então nós temos um momento em Deuteronômio, quando eles sobem para Cádiz, e aqui há um episódio que nós falamos na aula passada, que é os espias vão olhar a terra, e eles, ao voltar à terra, veja essa setinha aqui, eles ficam aterrorizados, e não somente aterrorizados, mas colocam o terror no coração de todo Israel. E é nesse lugar aqui, é importante você perceber isso, que Deus sentencia uma geração acima de 20 anos, a fazer essa curva no deserto, que durou 40 anos. Eles passam aqui de Cádiz e passam no deserto de Parã 40 anos, até que aquela geração morre. O livro de Deuteronômio, ele está relacionado às Campinas de Moabe, como você pode ver aqui. É nesse lugar onde Moisés vai olhar a terra prometida. E daí por diante, Josué vai subir até Bazã, ou a região onde ele começa a entrar na terra prometida e conquistar a terra prometida, o que daria para olhar nesse mapa. Como você pode ver aqui então, esta região é a região que ficou para ser conquistada por Josué. Agora, dê uma olhada na mesma estrutura aí do mapa. A gente pode olhar que do capítulo 1 até o capítulo 12, Josué conquistou a terra e agora ele fez a distribuição da terra. Se você olhar aqui, por exemplo, você consegue enxergar as tribos aí distribuídas na terra. A tribo de Manassés, a meia tribo, a tribo de Naftali, a tribo de Dan, a tribo de Asser, a tribo de Zebulon, a tribo de Isacar, a outra tribo de Manassés, a tribo de Efraim, a tribo de Gade, a tribo de Ruben, a tribo de Judá, e dentro da tribo de Judá, a tribo de Simeão. Você olha aqui para esse contexto, a tribo de Benjamim, aqui pequenininho, e a outra metade da tribo de Dan, nessa outra extremidade. Como você pode ver, esse mapa mostra a conquista. No decorrer da nossa história estudando, vamos olhar esse mapa sofrendo diversas configurações, mas essa é a terra prometida. E o livro de Josué mostra que Deus prometeu e Deus cumpriu a sua promessa. Se olharmos com mais atenção para esse mapa, você pode ver essa mesma configuração das tribos que estão aí distribuídas, com uma grande diferença, que é as cidades que estão aqui pontuadas, que são cidades onde os levitas que não receberam a posse, vamos dizer, de um território, mas eles receberam cidades. E esses pontos aqui, que nós chamamos de cidades de refúgio, que é o que eu chamo de uma expressão da graça de Deus, quando pessoas que cometiam homicídio involuntário, eles poderiam fugir para essas cidades até que fossem julgados, antes de terem sido achados e mortos como uma vingança. São cidades que representam aí o que nós chamamos de a graça de Deus. O que eu posso dizer sobre Josué, então, é que é uma excelente trajetória de conquista, de dependência de Deus. E se eu puder mencionar na vida de José uma grande qualidade, é sua fidelidade a Deus e a sua palavra.
Se eu posso falar de seus defeitos, eu posso mencionar 3 dos seus defeitos. 2 deles estão relacionados a não consultar a Deus. Ele não consultou a Deus quando foi lutar contra a cidade de Ai. E justamente nesse episódio, se tivesse consultado a Deus, o Senhor tinha revelado que havia pecado no meio do povo. E o segundo episódio é quando os gibeonitas enganam o povo de Deus vestindo roupas velhas, dizendo que era um povo distante, sendo que eles eram os inimigos mais próximos de Israel. E a Bíblia diz que Josué não consultou a Deus. O terceiro e último aspecto que eu poderia chamar das falhas de Josué é que ele não deixou um sucessor, apesar de terminar o seu livro fazendo uma grande convocação, que é esta: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim, esse texto serve como um grande chamamento. Escolham vocês, mas ele despede as pessoas para as suas terras, e ele vai ali seguir também para a posse de sua terra, fazendo um grande chamado. Nossa família já fez uma escolha, nós vamos servir ao Senhor. Mas não ficou ali um líder que pudesse guiar o povo, e logo na sequência nós temos o período dos juízes, que começa com uma grande constatação: uma nova geração que não conheceu a Josué, nem a Deus e nem as obras de Deus, e eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Eu finalizo aqui desafiando você a, olhando para todas estas circunstâncias, sempre utilizar esse encontro como uma oportunidade de sermos impactados pelas ações de Deus. Então, eu desafio você a fazer parte desses nossos encontros, sejam presenciais, sejam através da nossa publicação semanal, uma chance e uma oportunidade de você ser impactado com alguma coisa que na palavra de Deus convoca você para estar atento à voz de Deus que continua falando por sua palavra. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, é claro.